Sejam bem-vindos a essa videoaula. Eu sou a professora Olivia e nessa aula a gente vai falar sobre fator de potência. Mais especificamente, nós vamos comparar duas cargas com fatores de potência diferentes, porém consumindo a mesma potência ativa P. Então, lembrando que o fator de potência é uma característica da carga, né? O fator de potência é o cosseno de φ, sendo φ o ângulo do triângulo de potências, e o triângulo de potências, assim como o fator de potência, ele vai depender da composição aqui entre os elementos RLC ou RL da carga. É importante lembrar que nas nossas cargas industriais, que nós temos principalmente a aplicação de motores e transformadores, enfim. Esse tipo de carga é uma carga com teor tipicamente indutivo. Então, os nossos cossenos, os nossos fatores de potência são fatores de potência indutivos. São triângulos para cima, né, com o φ positivo. E aí, a gente tem aqui a comparação de duas situações, a situação A e a situação B. Então, a nossa carga está representada por essa impedância. Isso aqui poderia ser, por exemplo, um motor elétrico. Esse motor, ele tem um P igual a 1000 kW de potência ativa, então, e o seu cosseno de φ, o seu fator de potência é 0,9. Aqui a gente tem também uma carga, poderia ser um outro motor que consome a mesma potência ativa, porém com um cosseno de φ menor. E isso vai acontecer pelo aumento do Q, né? A gente vai ver que, se a gente comparar essas duas cargas, aqui tem, para o mesmo P, né? Aqui tem o maior fator de potência, tem o menor valor da potência reativa Q, ok? Então, isso aqui é quase nada de potência reativa, né? Um Q bem pequeno, e esse aqui já tem um Q maior. E elas consomem a mesma potência ativa. Por que é importante frisar que eles consomem a mesma potência ativa? A potência ativa, como nós vimos, ela é diretamente ligada à produção de trabalho útil. E no motor elétrico, né, essa conversão de energia elétrica em energia mecânica, essa produção de um movimento, né, a partir da aplicação de uma tensão, de uma energia elétrica, esse trabalho, né, feito pelo motor, ele está diretamente ligado à potência ativa. É ela que é convertida, digamos assim, em movimento, em energia mecânica. E aí, o que é importante? Vamos supor que essa potência ativa ela tem a ver com o torque e a velocidade do motor, para a gente dar um exemplo grosso modo. Então, se os dois motores aqui estão com a mesma potência ativa, é como se eles tivessem a mesma força no seu eixo, só para a gente ter um exemplo. Ok? Então, essa carga está funcionando de acordo com a especificação dela e a gente está tendo o mesmo resultado em termos de trabalho produzido pelo motor no seu eixo, ok? Mas aí qual que é o impacto do fator de potência para o sistema, não só para a carga, né, mas para o sistema em que ela está ligada? Qual que é esse sistema? Aqui a gente tem uma fonte de tensão alternada, sendo seu valor eficaz 6,9 kV, e antes de chegar na carga, a gente tem uma impedância de linha. O que é impedância de linha? É impedância inerente aos condutores que ligam a fonte à carga. Essa impedância ela tem parte resistiva e parte indutiva, é o modelo dela. Tá? A gente pode modelar a linha assim, a linha real. E aí a gente tem a mesma impedância de linha para as duas situações. A única diferença, então, é a carga. Então, qual que é a importância de nós mantermos uma carga com o maior fator de potência possível, né? O fator de potência mais próximo de 1 possível. Qual que é o impacto disso para o sistema? Para observar isso, a gente vai analisar essa tabela 4.1, que mostra as grandezas para esse sistema. Então, a gente tem a corrente no sistema, que é a corrente que passa na carga, mas também passa na linha. A gente tem a capacidade da fonte, ou seja, quanto de potência aparente total deve ser entregue ao sistema, ok? Que é o S
dado pela tensão da fonte e a corrente que sai da fonte, ok? As perdas na linha, então a potência ativa perdida nessa linha. Então, a linha tem um resistor e esse resistor está consumindo potência ativa. Lembrando que a nossa conta de energia, ela computa potência ativa. Ela vem em kilowatt vezes hora, então é energia que está relacionada, né, a uma potência ativa. Então, se eu estou ligando uma carga através de uma linha que tem também uma resistência, mesmo que pequena, eu estou consumindo energia, estou pagando uma energia que está sendo gasta ou está sendo perdida aqui nesse resistor, né? Aqui também. Então, essa perda na linha, ela depende da potência ativa desse resistor e é dada a gente vai calcular usando a expressão I ao quadrado vezes R, sendo que I é o mesmo I aqui da carga. Para calcular o I, a gente vai usar a expressão da potência ativa aqui na carga, tá? Que é essa fórmula I igual a P sobre V vezes cosseno de φ. Além das perdas na linha, a gente tem uma queda de tensão na linha. Então, essa impedância, a gente vai ter a tensão da fonte sendo dividida entre uma queda de tensão na impedância da linha e a queda de tensão né, a tensão em cima da carga. E aí a gente vai ver que a queda de tensão na linha, que vai ser calculada pela impedância vezes a corrente, ok? O módulo, né, a gente está falando aqui em termos de módulo, a gente também vai comparar esses valores. Então, o que a gente tem? Primeiro, em relação à corrente, observem que a corrente do sistema A é menor do que a do sistema B. Ela é 59,7% menor, né? Então, a gente de cara já vê que circula uma corrente menor nesse circuito para o mesmo consumo de potência ativa, né, em relação a esse. Então, qual que é o impacto disso? Primeiro, na capacidade da fonte. Para a fonte do sistema A, ela tem que fornecer uma potência aparente. Então, toda a potência que é consumida aqui nessa carga, né, a potência ativa, reativa e, consequentemente, a potência aparente, ela tem que ser fornecida por uma fonte. Então, essa potência total, ela tem que vir da fonte. Então, a potência total S, que é a hipotenusa do triângulo, ela é calculada através do V vezes I, como a gente já disse. Então, olha só, para o sistema A, a potência aparente é 1,111 kVA e aqui a gente tem 1,666 kVA. Ou seja, o sistema A o sistema B em comparação com o A, teve um aumento de 50% na potência aparente do circuito total, né, que é a potência fornecida pela fonte. Então, o que isso diz? Que eu estou exigindo mais da fonte do circuito B para entregar para a minha carga a mesma potência ativa. Então, a minha fonte ela tem que ter a capacidade de potência maior aqui no caso B, ok? E isso é uma exigência para o nosso circuito, né? Mais um custo, digamos assim, para o nosso circuito. Em relação às perdas na linha, se a gente compara os dois, olha, no sistema A, a perda é 125,6% menor do que no sistema B. Então, olha, uma outra vantagem de ter o fator de potência alto é a perda na linha diminuir, porque a corrente diminui, né? Se a corrente diminui, essa perda diminui. E também a queda de tensão é menor. 49,8 vezes menor, por cento menor no sistema A. Então, o sistema A ele tem vantagens em todas as grandezas. As grandezas são menores em todos os casos. E aí a gente vê a importância de manter um fator de potência mais alto possível. Mas como fazer isso se a minha carga eu não consigo mexer nela, alterar lá no interior das conexões, da combinação dos elementos RL, por exemplo, de um motor, na bobina, na resistência da bobina. Como que eu faço isso? Como que eu modifico um fator de potência para que eu tenha um sistema mais vantajoso?
Isso é o que a gente vai chamar de correção de fator de potência. É que a gente tem as consequências do fator de potência baixo, né? E aqui o que devemos fazer para resolver esse problema, que é corrigir o fator de potência. Para corrigir o fator de potência, nós vamos instalar um capacitor em paralelo com a carga, para que a gente consiga alterar o triângulo da carga sem mexer na carga internamente. Então, é um mecanismo, né, uma ferramenta que com a qual a gente consegue alterar o triângulo da carga aplicando um elemento externo aqui em paralelo com a nossa carga, que é o capacitor. O capacitor ele vai alterar exatamente o que do triângulo, né? Ele vai entrar subtraindo o que aqui, vocês vão lembrar que a gente disse que o que era maior do que o que nesse caso aqui. Então, o próximo passo é a gente estudar o tema correção de fator de potência. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.